Olá, gente boa, muito prazer, eu sou Kika Monteiro e mais uma vez estou aqui tendo o privilégio de comandar o podcast do canal da Utopia, direto dos estúdios do Museu Casa Darcy Ribeiro. Hoje recebendo visitas ilustres aqui, dois componentes fundadores do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá, o IGAM. Estou aqui com a Renata Gama, que além de historiadora, arquiteta e urbanista, pertence aos quadros lá do INEPAC, vai explicar pra gente como que funciona, o que é o INEPAC. E a gente tá aqui com o Miguel Ângelo Padilha Marques, uma figura notória de Maricá, que eu tenho certeza que você vai curtir ouvir muito. Renata, fala pra gente um pouquinho do surgimento do IGAM, dos seus objetivos, quando foi fundado, o que representa para Maricá o IGAM. O IGAM é o Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá, que nós fundamos em 12 de janeiro de 2023, né? Foi uma data escolhida porque foi a mesma data em que começou a existir a paróquia de Nossa Senhora do Amparo, porque antes era uma capela vinculada a Santo Antônio de Sá, né? Na região que hoje nós conhecemos como Itaboraí. E aí eu achei uma data simbólica importante, né, para a fundação do nosso Instituto Histórico. E, inclusive, a Nossa Senhora do Amparo, eu a escolhi como minha patrona. Né, na minha cadeira patronímica é Nossa Senhora do Amparo. Todos os membros que fundam o Instituto Histórico, eles têm uma cadeira patronímica, né? Isso. Patronímica. E cada um escolhe, então, um patrono. Você escolheu Nossa Senhora do Amparo. Eu sou católica, né? Devota de Nossa Senhora. E acredito na proteção dela, né? Para minha vida. E também para o Instituto. E dizem que ela tem uma ligação muito grande com o tratamento dos doentes, né? Que tinha muito infestamento por mosquito aqui nessa região, por ser litorânea. Como é que é? Sim. É por isso que a Nossa Senhora do Amparo é padroeira, então, de Maricá também. Eu desviando o assunto aqui para entender. A gente que está aqui em Maricá há uma década, mas Renata sabe tudo de história e pode nos esclarecer. Estou caminhando, não sei tudo não, acho que ninguém sabe tudo. Mas a gente está sempre aprendendo, né, o tempo todo, porque pesquisa histórica é isso, é o quebra-cabeças que a gente vai montando com cada documento que a gente vai encontrando. Então, muitas vezes a gente pensa assim, poxa, isso é novidade, vamos consertar aqui esse pedacinho da história, né, porque existem várias lacunas ainda a serem preenchidas. Isso que torna o estudo da história uma coisa muito prazerosa, para quem gosta. Então, o Instituto foi fundado em 12 de janeiro. De 2023. 2023, já vai fazer 2 anos, então, o IGAM. Agora E de onde que surgiu o interesse da sua parte de desenvolver em Maricá um projeto com essa magnitude e fundar uma instituição de tanta relevância para o conteúdo histórico de uma cidade? A ideia de fundação do IGAM surgiu porque eu conheci o Miguel, né? Esse jovem, agora com 13 anos, na época ele tinha 11 anos. Eu estava numa atividade de educação ambiental, porque na época eu trabalhava na Secretaria de Educação. Nós estávamos no sítio Guararema, numa atividade super legal. E aí o Miguel me viu com uma camisa do Fazendas Antigas, que é um canal do YouTube que tem que transmite, né, conteúdos históricos e tal. E ele perguntou, você faz parte do canal? E aí eu falei assim, não, eu sou sua seguidora. Aí ele, porque eu sou seguidor também, porque eu sou pesquisador. E começou a falar um monte de coisas de história. Eu falei assim, meu Deus, esse menino é um anãozinho, ele sabe tudo, ele parece um adulto. Quando eu conheci ele, eu achei que ele era reencarnação do Dom Pedro II. Impressionante. É um mini adulto, né? Porque ele falava um monte de coisa assim, com muita propriedade, sabe? Porque ele, desde aquela época, desde quando eu o conheci, ele já sabia muita coisa. Ele lia livros de autores famosos, né, historiadores famosos já, como Paulo Resutti, Laurentino Gomes. Ele já devorava todos esses livros, né? Enquanto na escola ele não tinha nem aula de história, era só português e matemática, ele já pegava esses livros e detonava tudo. Então ele que te inspirou. Pois é. Então eu conheci o Miguel e ele perguntou, né, da Fazendas Antigas. E, assim, 2 semanas antes eu havia estado com o Paulo Vitor, né, que é o fundador desse canal. E aí eu perguntei pro Miguel, quer mandar um vídeo, uma mensagem pro Paulo Vitor? Ele, quero sim. Aí gravou, mandou pro Paulo Vitor. O Paulo Vitor ficou super feliz, né? Falou que era muito gratificante ver a juventude, né? As crianças curtindo o canal dele. Falou que é aquilo que anima, que empolga. E aí a gente foi estreitando a amizade. Aí houve um outro encontro lá no sítio Guararema com o Miguel. Nós continuamos conversando mais e tal. E eu vi, assim, eu sentia a necessidade de abrir um caminho pro Miguel, sabe? Porque eu pensava, esse menino tem muito potencial.
né? A gente não pode desperdiçar potenciais. Eu lembro quando eu era com 12 anos, eu já gostava de arquitetura, eu desenhava casa e tal, mas eu não conhecia nenhum arquiteto para conversar. Sabe? Uma lacuna, isso né? me fez falta. Você também é mãe, né? Você tem 2 filhas, está acostumada a encaminhar jovens para E trabalhei muitos anos também com encontro de jovens, de adolescentes, então estou acostumada com jovem, né? E eu vejo, assim, que esses potenciais precisam ser aproveitados. É muito triste quando você vê uma pessoa que tem talento, tem potencial, mas não encontra um caminho. E eu comecei a perguntar para os outros institutos históricos que eu já fazia parte se havia possibilidade de colocar o Miguel num desses institutos históricos. Para ele participar também como membro. Porque ele sabia mais história do que muita gente, né? A história do Brasil, no caso. E aí, do período colonial e imperial. E aí, nenhum deles tinha previsão para menor de idade. E aí que eu fui amadurecendo a ideia da fundação do Instituto Histórico Ambiental, Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá, com a categoria Mirim, né? E aí meu marido é advogado, ele começou a rascunhar a proposta, né, do estatuto, de tudo, porque a gente sabe que criança, os pais têm que acompanhar, tem que estar sempre junto, tem muita responsabilidade de trabalhar com criança, Sim. né? E aí continuamos estreitando os laços com o Miguel, sempre encontrando, sempre que eu podia eu levava ele para alguma atividade nos outros institutos históricos, no INEPAC, né? Até você perguntou também do fato de ser conselheira lá. Mas daqui a pouco eu explico isso. Então, assim, a gente foi caminhando, né, junto. Sempre que eu podia, eu estava dando uma assistência para o Miguel, puxando ele para as atividades, apresentando ele para a secretária de Educação na época, Adriana Costa, que também se apaixonou pelo Miguel. Quem não se apaixona por esse menino? Tornou quase que uma madrinha dele, né? Adriana maravilhosa. Grande incentivadora. Um beijão aí, sim. Adriana Costa. Maravilhosa. E eu sou muito grata a ela também por tudo que ela fez, né? Pelo Miguel, pela família dele. Pelo que ela faz pelas crianças dessa cidade. Porque ela, como secretária, ela sempre foi sensacional, brilhante. É assim, eu tenho grande admiração pela Adriana. E aí eu continuei, né? Busquei amigos que tivessem a mesma ideia para a fundação do Instituto Histórico, né? Que estivessem alinhados ali com o mesmo pensamento. E nós fundamos, no dia 12 de janeiro de 2023, o Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá. Foi um sucesso, né? Numa noite de quinta-feira, tinha mais de 300 pessoas na Fazenda Itaucaia. A Fazenda Itaucaia nos acolheu e nos acolhe até hoje, né? Cede o espaço para a gente fazer nossas reuniões, nossos eventos. O Adriano, que é o administrador, né, que é o filho do seu Manuel, na época o seu Manuel ainda estava vivo, sempre muito gentil, muito carinhoso com a gente. Tudo que a gente precisa, né? Ele abraça nossas ideias. Então, assim, realmente a gente conseguiu formar um grupo de amigos com esse mesmo objetivo, né? Além da preservação da história da cidade, preservação do meio ambiente, mais esse objetivo que é abrir caminho para essas crianças que tenham esses potenciais, né? Seja para geologia, como nós temos o Gabriel lá também, para biologia, como nós temos a Nicole, né? A história, nós temos o Miguel. Não são muitas crianças, porque a ideia nunca foi ser colônia de férias. Sim. A ideia é abrir caminho para essas crianças que queiram pesquisar, né? Que queiram essa oportunidade de conhecer mais. Né? Nós já fomos no Parque Paleontológico de Itaboraí com alguns deles, então assim, foi super legal. Então, assim, a gente quer gerar oportunidade para elas, além de fazer o trabalho de um instituto histórico convencional, que é preservar a memória local, somar ideias para a construção dessa identidade, que é a nossa identidade. As pessoas falam assim, qual é a identidade de Maricá? A identidade ela é construída. Sim, né? Ao longo da sua história. Né? E Maricá ela está crescendo muito, né? Está sendo transformada com muita gente de fora chegando. A gente vai construindo a nossa identidade, mas a gente não pode esquecer das nossas raízes. Né? Exatamente. E isso tudo precisa ser resgatado, preservado. 210 anos de história, né? Muita coisa. Mais 210 só da elevação. Só da elevação. 1814. Elevação à vila. Isso. Então, e Miguel tá aqui, ó, ávido para falar. Com certeza. Sabe muito. E eu vou aproveitar esse breve intervalo entre nós, nossa pauta aqui, para também fazer meu agradecimento pessoal pelo convite de fazer parte, né, desse momento histórico na cidade, estar lá no dia da fundação, estar entre os fundadores desse importante instituto, muito me honra. Eu que sou apaixonada por história, e estou muito honrada por ter sido convidada. Gratidão por estar nesse projeto. Realmente foi uma noite inesquecível para Maricá e eu tenho certeza que vai gerar muitos bons frutos aí para as próximas gerações. Você estava falando da sua inspiração, Miguel, e aí o Miguel acabou então sendo aclamado, né?
E ele foi aclamado nosso presidente Mirim. Exatamente. E transformando, então, o IGAM de Maricá como uma das instituições, talvez seja a única no Brasil, que hoje permite o ingresso de jovens e de adolescentes Sim. por intermédio desse departamento, né? Que é o IGAM Mirim. Sim. Que é o IGAM Mirim, está dentro do IGAM. E o nosso presidente, Miguel Ângelo Padilha Marques. Você que vem sido cotado para falar em história em cursos, tem elevado bastante o nome da cidade a partir da história. Você que gosta muito, é um jovem muito dedicado à ciência. Me fala aí um pouquinho sobre o seu interesse pela ciência e pela história de Maricá. De onde que surge isso tudo aí? Bem, primeiro eu queria agradecer a Kika pelo convite, a nós do IGAM. É uma honra muito grande estar participando de eventos como esse. A minha paixão pela história de Maricá, ela vem depois... quando eu venho morar aqui em Maricá. Porém, antes, eu já pesquisava a história do Brasil. Eu comecei a pesquisar a história do Brasil através de uma novela, a novela Novo Mundo, da Rede Globo, que reprisou em edição especial na pandemia do coronavírus, em 2020. E aquela novela, ela fala sobre o período do Brasil Império. Ela vai da chegada do Dom João VI, em 1808, e termina na independência do Brasil, em 1822, com Dom Pedro I. E aquela novela, ela mostrava um pouco do cotidiano do Rio de Janeiro, algo que nós não vivemos hoje, coisas antigas, não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada. Então eu resolvi pesquisar sobre aqueles personagens, já sabia que eles foram personagens que existiram, e eu fui pro computador pesquisar a história desses personagens. E acabei vendo que a maior parte daquela novela era uma ficção. Então eu fui pesquisar mais a fundo sobre a história do Brasil. Os detalhes, né? Sim. Do que foi abordado durante Sim. a novela. Sobre a família imperial brasileira, que é o que era retratado ali. E eu costumo dizer que eu mergulhei no poço sem fundo, porque eu pesquiso história do Brasil até hoje. Então eu fui comprando livros, fui conhecendo através do YouTube, de vídeos, escritores que escrevem até hoje sobre a história do Brasil, Laurentino Gomes, Paulo Resutti, todos esses grandes historiadores e acadêmicos, e eu fui me comunicando com eles, falando do meu desejo pela história. Eles foram sempre me ajudando muito. Paulo Resutti, sou muito grato a ele por todas as perguntas que ele todas as dúvidas que eu tinha, ele me respondia. Sou sempre muito grato. E depois, em 2021, no final do ano de 2021, eu vim para Maricá. Em 2022, eu ingressei na rede pública do município e logo em março desse mesmo ano, eu conheci a Renata Gama, numa atividade de educação ambiental no sítio Guararema. E ali eu fui conversando com ela, como ela disse, e a gente foi conversando muito mais também sobre a história de Maricá, e foi através dela que eu conheci ainda mais a história de Maricá. Eu sabia que Maricá tinha uma história porque o meu ponto inicial vendo a história de Maricá, foi a Casa de Câmara e Cadeia do município. Antes eu vinha passar férias aqui em Maricá e eu sempre via aquele prédio fechado, um prédio que na época ainda estava entrando em restauração, e eu via aquele prédio e sempre me falavam que aquele prédio teria sido uma cadeia no passado. Então eu fui pesquisar para ver o que era aquilo, não sabia o nome, e eu não sabia nada sobre aquele prédio. Porém, sempre ficou na minha cabeça que ali era uma cadeia. E eu fui perguntar para Renata, na segunda vez que a gente se encontrou, o que era aquele prédio. E ela falou que foi uma casa de câmara e cadeia. Então foi daí que eu comecei a pesquisar a história de Maricá. Depois ela começou a me levar para os pontos históricos do município. Aí nós fomos na igreja Nossa Senhora do Amparo, nós fomos na igreja de São José, nós fomos na igreja de Nossa Senhora da Saúde, vemos ela por fora, e tudo isso fez com que nós fundássemos o Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá no dia 12 de janeiro de 2023, que é o primeiro e único instituto do Brasil com categoria Mirim.
Em 2022, eu ganhei uma moção de aplausos no Instituto Histórico Geográfico Itaboreiense, no ano também do bicentenário da independência do Brasil e dos 5 anos de fundação do Instituto. E nesse mesmo ano, em setembro, eu ganhei uma moção de congratulações e aplausos de autoria da então vereadora Andréa Cunha, da qual sou muito grato também. E nós estamos aí, divulgando a história, fazendo reuniões no Instituto Histórico e trazendo as crianças, estimulando as crianças para estar sempre divulgando, preservando a nossa história, nosso patrimônio histórico-cultural e o nosso meio ambiente. Vocês estão vendo, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu tô adorando. Esse é o nosso menino prodígio, Miguel Ângelo Padilha Marques. Então você está honrado de ser o primeiro presidente mirim do Instituto, que é o primeiro do Brasil nessa categoria. Imagino que você está muito orgulhoso, sim, né, Miguel? Sim, com certeza. Que bom. Eu quero fazer, inclusive, aqui um apelo aqui à produção desse podcast, dessa residência de podcast aqui, pessoal do Museu Casa Darcy Ribeiro, para me permitir vir aqui fazer uma entrevista só com o Miguel para falar da história do Brasil. Vocês podem imaginar que vai ser muito bom, né? Sim. Mas, Renata, fala pra gente da importância, né, de Maricá no contexto das descobertas científicas do Darwin, né? A gente hoje tem aqui o objetivo de falar um pouquinho sobre a passagem dele aqui, e foi muito importante entender como que funciona o Instituto Histórico, quando ele foi fundado, e conhecer os personagens centrais, né, desse importante instituto que Maricá hoje possui. Mas fala pra gente um pouquinho dessa importância de Maricá no contexto das descobertas do Darwin. São vários elos, né? Um desses elos da história é a passagem de Darwin por Maricá. Charles Darwin, que nasceu no início do século XIX, ele era uma pessoa, um mini Miguel assim também, super curioso, muito pesquisador, muito interessado, né, muito estudioso, né, apaixonado por geologia, por botânica, pela ciência, né, de modo geral. E ele passou por Maricá em 8 de abril de 1832, até aniversário do nosso amigo Marcos Lacerda, que é o biólogo, né, que trabalha com a gente, muito também faz parte do IGAM, muito fã do Darwin. E avô da Nicole, que é do Exatamente. Nossa vice-presidente. E aí Darwin passou por aqui, né? Na verdade, ele estava vindo do Rio, alugou uns cavalos ali no centro de Niterói, que na época chamava Vila Real da Praia Grande. Vieram e atravessaram as florestas, né? E no diário dele é possível ler em detalhes, assim, tudo que ele via, o deslumbramento dele, vendo aquela riqueza das florestas, né? O tamanho das árvores, dos maciços rochosos. Ele ficou encantado, né? Uma coisa que ele falava também era o tilintar das asas das borboletas, que pela primeira vez que eu ouvi esse barulho foi no caminho de Darwin, né? Quando você faz silêncio, você escuta até as asas batendo das borboletas. São detalhes, assim, que na correria do dia a dia a gente nem percebe, né? Mas é uma riqueza muito grande, né? Que traz uma felicidade pra gente quando a gente presta atenção nesses detalhes lindos da natureza. Então, quando ele chegou em Maricá, exatamente na Fazenda Taucaia, foi no dia 8 de abril de 1832. E ele viu aquela fazenda majestosa, linda, né? Ele foi acolhido nessa fazenda. Muita gente diz que ele dormiu, mas nós não encontramos nada dizendo que ele dormiu, né? Ele só passou pela fazenda. E ele ficou chocado com a escravidão, ele reclamou da escravidão, né? No diário dele, de um modo geral, ele fala que ele não gostaria de voltar a um país que ainda tivesse escravidão. Teve um episódio, inclusive, que a gente quer muito detalhar. Ele tá aqui no meu roteiro aí, exatamente sobre isso. E assim, depois ele saiu da fazenda e seguiu, né, pela Restinga, né, em direção a Jaconé. Alguns nomes foram modificados, né? Se a gente pegar um mapa antigo, a gente vê que alguns nomes se escrevia de outro jeito na época, mas ele foi em direção a Jaconé. Lá em Jaconé, ele viu os beach rocks, né, que são rochas de areia. E ele fala da importância dos beach rocks. Ele já tinha visto beach rocks em outros lugares do mundo. E ele já sabia, porque os beach rocks, eles geologicamente são muito importantes para o estudo das marés, da elevação das marés ao longo dos milhares de anos. Tem a ver também com a profundidade que o mar tem nessa região, não tem? Sim, então, é possível, através dos beach rocks, fazer várias descobertas científicas, né? Os geólogos, eles valorizam muito os beach rocks. E mais um detalhe que Darwin não falou, mas que está ali na região de Jaconé, é que nós temos aquele costão rochoso, nós temos rochas ali que só existem iguais na África. E essas rochas comprovam a Pangeia, que é aquela época do Gondwana, quando os continentes eram unidos. Então, nós temos riquezas, assim,
que nada paga, né? Sim. São riquezas sensacionais aqui na nossa cidade, que com certeza seriam fácil patrimônio mundial, de interesse mundial. Miguel, só te interromper, você que é criança, fala pra gente um pouquinho como que foi o Darwin antes dele se tornar esse grande naturalista. Como que foi o início da vida do Darwin? Bem, o Darwin ele nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809. Ele foi um naturalista britânico. E ele era filho de Susana Darwin e de Robert Darwin. Robert Darwin era um médico. E ele também tinha outros irmãos, e ele sempre foi muito ligado aos estudos. Eles eram anglicanos. Darwin foi batizado na igreja anglicana ainda em 1809. Posteriormente, ele se tinha um plano para ele se tornar pastor anglicano, porém esse é um assunto para ser tratado posteriormente. Que sorte que ele não seguiu esse caminho, né? Ele foi ser pesquisador igual você, né? E o Darwin, ele ingressou na faculdade de medicina, na faculdade de Não importa o nome. Qual um país? Você lembra o país? Não. É um nome complicado. Sim. Ele ingressou... Com 16 anos. Sim, com 16 anos ele ingressou na faculdade de medicina. Porém, ele não estava muito mais... Ele estava gostando daquela disciplina. Só que é naquela parte da faculdade que ele começa a gostar das causas naturais, do meio ambiente. Ele começa a se destacar. Sobre a teoria, né? A gente já está falando da teoria do darwinismo, né? Ele cria ali uma sociedade que tinha ideias céticas e democráticas, e que falava também de história natural. E o Darwin, ele descobre, entre uma de suas descobertas que fez ele ser mais destacado, uma de suas descobertas foi que na concha, alguns fragmentos, alguns esporos pretos que eram encontrados, eram cocô de fezes de sanguessuga. Então isso foi uma grande descoberta na época. Isso fez o Darwin ser muito destacado. Então ele, tendo negligenciado a faculdade de medicina, o pai dele, já irritado porque ele não queria mais estudar na faculdade de medicina, o pai dele manda ele para a faculdade de artes. Então, já que ele não quer fazer nada, já que ele não quer ser médico, não quer fazer nada, vai ser pastor. Então, ele ingressa na faculdade de artes, porque artes era ou não sei se é ainda, uma das faculdades necessárias para você ser um pastor anglicano. Você observa a beleza da natureza criada por Deus, segundo a religião. E o Darwin, ele gostou depois, porém no início ele não estava tirando notas ruins, mas depois ele passou na universidade. E ele ingressa ainda mais nessa parte da área natural. Sim. E no dia 29 de agosto de 1831, ele tinha feito uma viagem e ele volta de uma viagem, e ele chega em casa e encontra uma carta que tinham mandado para ele, fazendo um convite para ele ir a uma viagem que duraria 5 anos, que é a viagem do HMS Beagle. Uma viagem que durou 5 anos, que mudou a história do naturalista Charles Darwin e também a história de Maricá. Pois é, Miguel, mudou a história da humanidade. Grande Charles Darwin. E você, tá gostando da nossa conversa, do nosso bate-papo? A gente vai chamar um pequeno intervalo e voltamos em alguns instantes. Roda a vinheta! Estamos de volta aqui dos estúdios do Museu Casa Darcy Ribeiro com o episódio de hoje no podcast do canal da Utopia, trazendo integrantes da Frente Independente pela Preservação da Memória de Maricá e também fundadores do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá, Miguel Ângelo Padilha e Renata Gama. Que eu não vou nem falar o nome dela completo, porque são muitos sobrenomes, né, Renata? É Renata Gama... Não, é Renata de Souza Pereira Aimoré Araújo Gama. Nossa Senhora, tá vendo? Nome de monarca, hein? Ô Miguel, fala pra gente como que estava Maricá quando o Darwin chegou aqui aos 22 anos, participante da expedição do Beagle. Como que ele encontrou Maricá em 1832? Bem, o município de Maricá, em 1832, ao contrário do que muitas pessoas pensam hoje, não era um município.
era apenas uma vila. O município de Maricá ele foi elevado a esta categoria no dia 26 de maio de 1814 por um alvará real do príncipe regente Dom João, futuro Dom João VI, e Maricá tinha uma importância econômica muito grande naquela época e até mesmo no período colonial, porque a corte dependia das produções do município e de toda a região dos lagos para o envio de subsistência para o Rio de Janeiro, né, a corte. Fazia pouco tempo que nós tínhamos aqui a Estrada Real, que foi inaugurada em 1817 por Dom João VI, justamente para facilitar esse escoamento da produção que havia aqui. Então nós encontramos nas fazendas muitos escravizados, muitos senhores e os engenhos de cana-de-açúcar, que era uma produção que permaneceu no município e que já estava desde o período colonial. Encontramos também o café e encontramos também pequenas lavouras, encontramos cabeças de gado, todas essas coisas. E tudo isso contribuiu muito. E vale lembrar que essa época ainda havia a Fazenda São Bento, que foi a maior propriedade rural de Maricá no período colonial. Ela ainda existia antes de ser devastada por conta da epidemia de malária, antes de ser extinta, então ela ainda existia nessa época. E a Fazenda Itaucaia, que fazia parte que tinha sido dos monges beneditinos há algum tempo atrás e tinha permanecido no município na época só a Fazenda São Bento, que pertencia aos beneditinos. A Fazenda Itaucaia ela foi muito importante no cultivo da cana-de-açúcar e aguardente, e tem aí essa sua concentração, essa sua produção. Então, Renata, explica pra gente o motivo do tombamento municipal, né, pelo Instituto Histórico, pelo Patrimônio Histórico Municipal. Qual que é a importância desse... Vou repetir a pergunta a partir daqui. Renata, então, me diz então... Renata, por que então que a Fazenda Itaucaia foi tombada como patrimônio municipal? Qual a importância dela na história regional, diante de tantos fatos elencados aqui pelo Miguel? Sim. Maricá, no século XIX, era uma vila que se destacava muito, como o Miguel falou, né, com vários mantimentos e alimentos, a subsistência do Rio de Janeiro, né, até o gado também ia para o Rio, né, para poder alimentar o pessoal, a corte do Rio de Janeiro. Então, aqui existiam fazendeiros muito poderosos. Nessa época que Darwin esteve aqui, a Fazenda Itaucaia não pertencia mais aos beneditinos. Os beneditinos, essa foi a primeira propriedade beneditina em Maricá, que eles receberam como doação, né, as terras que deram origem à Fazenda Itaucaia, ao engenho de Tocaia, na verdade, em 1627. Que foi a área, né, era medir 1 légua em quadra no entorno da pedra de Itaucaia. Que, na verdade, o nome era Tocaia, Pedra de Tocaia. Medida em léguas? Em léguas. No mapa, a gente tem um mapa do Mosteiro de São Bento que mostra o desenho certinho dessa área. E aí, depois, né, nessa época, já no século XIX, na época que Darwin passou, a fazenda não estava mais com os beneditinos, né? Mas, anteriormente, ela fazia parte de um conjunto de terras que, somadas, se transformaram na maior propriedade de Maricá, que eram as terras dos beneditinos em Maricá, que iam até Jaconé. Iam desde ali de Itaipuaçu até Jaconé. Então, assim, a Fazenda Itaucaia, sendo a primeira área que pertence aos beneditinos e ainda possuindo sua edificação original, que a gente não sabe a data que foi construída aquela sede, mas a gente sabe que ela é bem antiga por causa das características arquitetônicas que ainda a casa ainda possui, a edificação ainda possui, a espessura das paredes, a constituição, o material, né, que a casa foi edificada. Então, a gente vai percebendo pelo que ainda sobrou, né, porque ela foi muito reformada, muito modificada, mas tem algumas características que ainda mostram que a casa é bem antiga. E por conta disso, por essa importância, pela importância dela ter recebido Charles Darwin, né, de ainda possuir um engenho ali atrás, apesar de também estar bem modificado, mas a gente ainda tem a estrutura principal, as chaminés do engenho.
as ruínas da senzala. Nós ainda temos muitas características importantes que, para uma criança, por exemplo, de uma escola, quando vai estudar a história do Brasil, visitar, é muito mais enriquecedor do que ela simplesmente ficar vendo num livro, como era uma fazenda do período colonial, né? Então, na época que eu fiz esse estudo para o tombamento, que foi em 2013... Você estava falando agora há pouco, né, do seu trabalho lá no INEPAC como conselheira. Certamente a Fazenda Itaucaia é muito debatida lá entre os conselheiros, né? Também. INEPAC... Acabou que eu nem falei do conselho, né? O conselho foi um presente que eu ganhei na época, logo... um pouquinho depois da pandemia, né, que eu fui convidada a participar do Conselho Estadual de Tombamento, que é onde são debatidos os problemas, né, os processos mais complicados que chegam até o INEPAC. Então, quando precisa desempatar alguma questão, resolver alguma situação muito específica, vai para o Conselho. O INEPAC é vinculado ao governo do Estado? O INEPAC é o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, que faz parte da Secretaria de Cultura do Estado. Sim. E no momento, né, por causa de algumas questões recentes, eu precisei me licenciar do Conselho, né? Mas foi uma experiência, assim, muito enriquecedora, porque lá tem pessoas que estão há décadas no IPHAN, sabe? São também, além de historiadores, arquitetos como você, que são dedicados ao urbanismo. Tudo. Tem advogados com especialização em patrimônio cultural, tem grandes profissionais lá. Parte dessa bagagem sua também, certamente, está vinculada a esse trabalho enriquecedor. Né? Tem uma arquiteta lá que tem mais de 90 anos, Dora Alcântara. Nossa, que pessoa maravilhosa, sabe? Tem profissionais lá que a gente fica... são aulas. Cada vez que eles abrem a boca para poder falar do patrimônio, a gente aprende muito. É muito enriquecedor mesmo. E a gente estava falando sobre o tombamento. Assim. Então, o tombamento da Fazenda Itaucaia foi municipal, né? Em 2013, surgiu a possibilidade de transformar a Fazenda Itaucaia de sede do PESET, que é o Parque Estadual da Serra da Tiririca, e sede do Monumento Natural da Pedra de Itaucaia, que é um monumento municipal. E aí a ideia era fazer ali um museu e várias coisas relacionadas à proteção ambiental e à proteção do patrimônio. E aí a ideia era tombar e desapropriar. O tombamento aconteceu em 26 de outubro de 2013. Mas a desapropriação não aconteceu. O processo acabou expirando, né? Passou o prazo, não aconteceu. Então, a fazenda continua sendo uma propriedade privada. Sim. Mas o tombamento aconteceu devido a toda essa importância, né, histórica e ambiental da fazenda e da região ali de Itaucaia. Você estava falando da importância econômica de Maricá no contexto do Estado, né? Miguel também falou. A gente ouve muito falar que, além disso, tem a história, a parte que não é boa, né? Porque favoreceu muito o tráfico de escravos. Sim. Porque os senhores não pagavam impostos quando compravam os escravos lá no centro do Rio, era muito mais caro. Então, mandavam, desviavam ou chegavam antes aqui. Sim. E já deixavam muitos escravos. Favoreceu muito o tráfico negreiro, né? Até porque teve uma proibição, né? Qual foi o ano da proibição? 7 de novembro de 1831. Então, a proibição do tráfico, e mesmo assim continuavam desembarcando ilegalmente navios aqui na região de Maricá. Temos notícias, né, de alguns pontos, por exemplo, onde tem a Pedra do Elefante, teve um desembarque ali. Teve um outro desembarque que simplesmente nos documentos foi escrito Maricá, e esse a gente não sabe onde foi. Ponta Negra também. Tiveram 2 em Ponta Negra. Então, nós temos notícias assim, de muitos escravizados, sabe? Cada vez que chegava, era navio com 200, navio com 300. Era muita gente. Em Ponta Negra, a historiadora Maria Penha conta que eles iam a pé dali até a Fazenda Aurora, em Araruama. Então, assim, era muita maldade, né? Nessa parte é até complicado a gente entrar, porque, assim, não tem nada que justifique, né, uma atrocidade tamanha. Inclusive, eu queria até lembrar aqui um momento que foi muito forte para mim aqui em Maricá, quando fui a primeira vez na Fazenda Itaucaia, foi na ocasião da fundação do IGAN, que é um momento muito importante na minha vida também, ter participado desse momento e ter sido convidada. E quando eu entrei na Fazenda Itaucaia e vi aquela exposição maravilhosa que você organizou, que a gente pode falar dela daqui a pouquinho, inclusive, e quando eu vi aquela exposição, tinha uma imagem enorme de uma página do Diário do Darwin, onde ele relatava a morte daquela escrava que pulou da pedra de Itaucaia, e eu chorei copiosamente por muitos e muitos minutos, até conseguir me recompor para ir participar da cerimônia de fundação. Eu entrei na fazenda para me trocar num daqueles quartos, me arrepiei dos pés à cabeça, e quando li aquilo,
Eu falei, o que aconteceu, né? Ele relatava no diário que ele jamais voltaria num país que tivesse escravidão por conta da cena. Como é que foi essa história? Conta pra gente um pouquinho da cena da... Ele, quando esteve aqui na Fazenda Itaucaia, ele ficou sabendo da notícia, né, que havia um quilombo ali na região de Itaucaia, né? Alguns historiadores falam que era na Pedra de Itaucaia, outros dizem que era em outro maciço rochoso ali próximo. Não sabemos exatamente, até porque os quilombos, eles eram constituídos de materiais muito perecíveis, né? Não eram construções de pedra, eram construções de bambu, de palha. Então, assim, o tempo, rapidinho, né? Aquilo ali se decompunha na natureza. Só que ele ficou sabendo que a Guarda Nacional encontrou a localização desse quilombo, desfez o quilombo, prendeu todo mundo. E uma mulher que era escravizada na Fazenda Itaucaia, ela preferiu se jogar da pedra ao invés de retornar para escravidão, para aquela maldade que eles deviam viver, né? Na época, com certeza. E ela preferiu se jogar da pedra e se espatifar, e o Darwin cita isso, né? Nesse trecho que está lá na parede adesivado. Ele fala que se ela fosse uma matrona italiana, como fala, uma mulher italiana, ia falar que era... Conto de fadas. Mais ou menos que isso. Que ia ser iam romantizar. Romantizar que era dela o suicídio. Mas como era uma mulher, né, uma escravizada, aquilo ali era simplesmente uma obstinada, uma mulher louca, assim, que, sabe? Isso chocou muito ele. Chocou muito. Ele falava sempre, né, da escravidão, reclamava muito da escravidão. Dizem que ele nunca mais mesmo foi num país que tivesse escravidão. Sim, foi a primeira grande expedição e única diante desse fato tão terrível que ele... 1832. E você vê quando que veio a nossa abolição, né, 1888. Olha quanto tempo ainda durou. Ainda demorou. Ô Miguel, você que... quais são essas descobertas aí que você fez, que talvez as pessoas não conheçam sobre a história recente? Você falou aí de quilombos. Como é que é essa história? O que você descobriu que o pessoal não conhece aí? Bem, o município de Maricá, ao contrário do que muitas pessoas não conhecem, eu já fiz várias pesquisas aprofundadas, e uma das que mais me impactou e que muitas pessoas não conhecem, infelizmente, é a questão dos quilombos, que foi uma pesquisa feita profundamente, uma pesquisa muito bem feita pela historiadora Maria Penha de Andrade Silva, no ano de 2006. Maria da Penha. Ela vai vir aqui no nosso podcast, hein? Estamos torcendo para ela vir aqui falar do Padre Anchieta pra gente. A professora Maria Penha, ela fez essa pesquisa no ano de 2006 e é uma pesquisa que mudou, assim, a história do que se tinha sobre os quilombos de Maricá. Através da pesquisa dela, nós temos a informação de que haviam 6 quilombos no município de Maricá. Aí nós temos o quilombo de Itaucaia, quilombo do Morro do Chapéu ou Monte Vidi, quilombo Alto do Guaiá, dentre outros. E além disso, desde o século XVII, o município de Maricá havia muitos rumores de que haviam quilombos aqui. Tanto que as autoridades do Rio de Janeiro viviam atordoadas com a quantidade de denúncias de quilombos aqui. E mais tarde, depois, o município de Maricá ele vai virar uma das maiores localidades quilombolas do Recôncavo da Guanabara, área que nós conhecemos hoje como região metropolitana. E, além disso, nós temos... Eita, me deu branco agora. Ah, tá. Além disso, em 1814, quando Maricá é levada à categoria de vila, o príncipe regente Dom João, ele manda... para virem mais guardas para cá, para vir a Guarda Nacional, para tentar extinguir todos esses quilombos, porque Maricá ganhou status de vila, então era algo com uma autonomia maior, já tinha Câmara, a população provavelmente cresceu, já era algo mais, já era com status, então precisava acabar com esses quilombos, mas nada disso aconteceu, tanto que o próprio quilombo de Itaucaia provavelmente foi extinto em 1832, quando Darwin relata, ou seja, anos depois. E hoje, infelizmente, nós não temos herança desses quilombos. Vestígios, Sim, né? Vestígios. Apenas a história retratada através dos livros, dos escritos. Porém, o meu objetivo é que mais outras pesquisas, assim como a da professora Maria Penha, em 2006, possam ser feitas para nós descobrirmos mais histórias sobre os quilombos do município de Maricá. Que, quem sabe, não tinham outros,
né? Sim. E, Miguel, me conta da história da Maria Joana, o assassinato da criança pela escrava. Conta um pouquinho como é que foi. Provavelmente deve ter acontecido em uma das fazendas que tinham quilombos também, né, organizados. Como é que foi a história da Maria Joana? Conta esse caos aí de Maricá para quem não conhece. Então, a história da menina Maria Joana é uma história oral contada pelos moradores da região. Nós não sabemos a verdadeira história, porém o que os moradores antigos contam é que foi uma briga de ciúmes entre os proprietários da fazenda na época, Catarina Luiza Machado e João Machado Nunes. Por que houve essa briga? Porque a Sinhá, né, a esposa, ela descobriu que ele estava tendo um caso extraconjugal com uma escravizada da fazenda, Benta Régia. Sim. E por conta disso, quando ela descobriu, o senhor não gostou nada disso, dessa descoberta. Então, o que ela fez? Como vingança, a Catarina Luiza, ela botou a escravizada Benta Régia no tronco para ser açoitada. E ela estava gerando uma criança. E ela perdeu essa criança, porque foi muito açoitada, ficou com muitas dores, foi muito açoitada. Abortou o bebê. Sim, aborto espontâneo. E o que acontece? Depois disso, como vingança, a escravizada, ela pegou a criança, porque provavelmente ela tinha acesso à casa grande, ela morava, ela fazia as coisas dentro da casa grande, então ela pegou essa criança, que na época tinha 3 anos de idade, e jogou num tacho de melado quente, fervendo do engenho. Nossa. Hoje, o que resta dessa história também é a urna funerária da Maria Joana, que está na capela Nossa Senhora da Conceição da Fazenda Itaucaia. Aí lá tem uma descrição de quando que a menina nasceu, e também o ano que ela faleceu. A historiadora Maria Penha de Andrade Silva conta que a escravizada, ela foi para um quilombo de Cantagalo, muito conhecido na época e que tinha muita resistência. Porém, é uma história que a gente deve sempre pesquisar mais, porque não passa de uma história oral, então a gente... Mas a urna existe com os restos mortais da criança. Existe. E elas estão... Onde que está? Dentro hoje? da capela, da Fazenda Itaucaia, né? A capela Nossa Senhora da Conceição. Você falou a capela, eu fiquei na dúvida se ela é a capela, aquela pequena capela que tem dentro da própria fazenda. Sim. Esse episódio horrível, né? Assustador, aconteceu também na Fazenda Itaucaia. Isso. Então foram 2, né? O Darwin relatou ter visto contar, ouviu, e agora também a história da Maria Joana. E que mais pesquisas possam vir, né? Pra gente descobrir qual é a verdadeira história dessa escravizada, desse assassinato da menina Maria Joana. É um assassinato que ficou marcado na história da Fazenda Itaucaia e na história de Maricá. E muitos confundem com a morte, né, com o suicídio daquela escravizada de 1831. Porém, nós não podemos afirmar que tem a ver com ela, que seja ela. São né? datas diferentes, porque quando Darwin passou aqui foi 1832. E essa criança, segundo a urna funerária, que tem lá a data do falecimento, é de 1841 o falecimento dela. Uma diferença de 9 anos. Então, essa escravizada que matou a criança não é a mesma que se jogou da pedra. Essa fugiu para Cantagalo, segundo a historiadora Maria Penha. Na verdade, então, são duas histórias tristes, mas tem muitas lindas, né? Sim. Darwin, você acabou de contar agora há pouco as maravilhas que Darwin catalogou aqui nessa região, né? Então, sim, a gente tem um lado bonito e tem um lado também que não é tão bonito. Mas, Renata, no contexto do turismo histórico, como que Maricá se posiciona hoje com tanta coisa, com tanta riqueza? Você que está aí à frente de trabalhos tão belíssimos. Eu conhecia Fazenda Itaucaia com aquela exposição que me chocou bastante, uma organização fantástica lá do seu trabalho, de todos esses relatos. Conta pra gente, como que é Maricá hoje no contexto turístico, a partir dessa rica história? Maricá tem investido muito no turismo, né? Na preparação dos profissionais da área de turismo, no fomento, né, aos comerciantes, aos artesãos. Foi criada a AGM, que é a Associação de Guias de Maricá. Alberto Matrilhas. Exatamente, meu amigo querido. Abraço também para você, campeão. Então, durante, de 2, 3 anos para cá, tem se fortalecido muito o turismo, o trabalho com turismo na região. Lógico que a gente tem sempre que ir aprimorando cada vez mais. Mas
nós estamos... por exemplo, foi feita a Expo Valley, a primeira Expo Valley. Essa exposição que você citou, ela foi feita na primeira Expo Valley. Na época, o Miguel já estava na inauguração, pois é. Então, ela foi em 2022? 2022. Julho. Foi um trabalho que o Zé Alexandre, na época secretário de Promoção e Eventos, ele me chamou para fazer junto com o professor Marcos Lacerda, né? Então, eu fiz toda a parte da história da fazenda. Eu já tinha uma pesquisa grande sobre a história da fazenda da Ocaia. E aí o professor Marcos Lacerda veio com todo o trabalho sobre Charles Darwin. E também com as rochas, que ele tem todo um trabalho de pesquisa com as rochas, né? E falando assim de turismo, nós temos outra exposição também que fica no Silvado, na sede da APA das Serras de Maricá, que todo o levantamento da fauna maricaense, que está lá, o levantamento fotográfico, são fotos minhas também, que é um levantamento que eu já faço há muitos anos, né, da fauna e da flora de Maricá, mas lá, no caso, só está a exposição da fauna, de parte, né, porque muita coisa não cabia tudo lá. E o Lacerda fez também toda a pesquisa de geologia, então lá tem várias rochas do mundo inteiro, as crianças se encantam, crianças e adultos, né, se encantam. Lá tem uma maquete do município inteira também, as pessoas gostam muito de se localizar, de conhecer o município, né, entender como funciona esse território, né, e vários outros atrativos, né, a parte de observação de aves que eles fazem, tem as trilhas, tem a cachoeira lá perto, então é um lugar encantador, também muito usado para o turismo. No Espraiado também tem a sede da APA, não, lá é sede da... Fugiu o nome agora. Eu vou lembrar. É o Revis, Refúgio da Vida Silvestre, lá do Espraiado. E lá também tem exposição, lá também são desenvolvidos vários trabalhos. Tem outra maquete lá, que é da bacia ali do rio, que corre no Espraiado. Então, assim, lá eles promovem muitas atividades também para o turismo, tanto o turismo local quanto o turismo externo, né? Tem todo o trabalho que a Secretaria de Turismo faz também com as trilhas, caminhos ecológicos de Maricá, com a Márcia Freitas. E muita coisa acontece em Maricá e muita coisa gratuita, né? Isso que é legal, isso que é bacana. As pessoas vêm para cá, conhecem a cidade de ponta a ponta de forma gratuita, né? Principalmente porque nossos ônibus são também gratuitos. Então, você consegue se locomover de ponta a ponta, né? Vendo toda a programação. Existe um aplicativo de turismo de Maricá. Né? Qual que é o nome do aplicativo pra gente colocar? Conheça Maricá? Conheça Maricá. Eu já tive acesso, é fantástico mesmo. Tá aí, ó, uma dica aí para quem quer conhecer as áreas de preservação ambiental, as unidades de conservação. Sim. Aproveita os eventos, lá. Né? Todos os eventos. Agora, por exemplo, eu sei que o podcast é atemporal, né? As pessoas vão assistir em tempos diferentes, mas a gente, por exemplo, acabou a Flim ontem, né? A Flim de 2024 acabou ontem. Já vai começar o Festival de Cerveja, Maricá Beer Fest. Então, aqui não para, a cidade não para. Tem sempre eventos grandiosos para todos os gostos, né? E é sempre esses eventos atraem públicos de gente de fora da cidade. A cidade está em pleno movimento. Uma efervescência cultural. Sim. Eu ia chamar até um break, um intervalo aqui para a gente voltar falando da participação, mas eu acho que tá tão gostoso esse bate-papo que eu vou dar continuidade por aqui. Tomara que a nossa produção aí não puxe a minha orelha. Mas, Renata, você falou da Flim, né? A gente acabou de viver um momento especial no mês de outubro, fim de outubro, início de novembro, Maricá, com a maior feira, né, literária do estado. Hoje deve ser uma das maiores do Brasil, 10 dias de programação. Como que foi a participação do IGAN durante a Flim? Fala para mim, Miguel. Nós tivemos algumas programações. Desde já agradecemos ao secretário de Cultura, Leandro, que abriu espaço da Secretaria de Cultura, né, do estande da Secretaria para a gente fazer os nossos eventos. E nós começamos na quarta-feira passada, com uma roda de conversa, né, com bate-papo, para falar sobre os saberes maricaenses, que foi eu, a Renata, a professora Maria Luizete Furtado, que é uma grande historiadora e escritora, e também o Vitor Urban, que acabou de lançar... João Urban. João Urban. João Pedro Urban.
que escreveu um livro sobre as raízes de Maricá. Um trabalho de pesquisa maravilhoso, sensacional. E ali nós interagimos com o público que estava ali, as pessoas gostaram muito, e nós retornamos no sábado, com uma palestra que foi ministrada por mim, pela Renata, sobre as efemérides do patrimônio histórico. Efemérides? Explique, traduza, por favor. São datas importantes, que fazem parte do calendário do município de Maricá. Por exemplo, 15 de agosto, dia da padroeira Nossa Senhora do Amparo. É claro que dentro desse dia tem uma história por trás. Então a gente vem contar essa história através dessas datas das efemérides. 26 de maio, também tem uma história por trás dessa data, entendeu? Então esse mais ou menos o objetivo das efemérides. Uma forma de contar a história a partir dessas datas que marcaram a história da cidade. A efemérides são datas importantes de qualquer calendário. Só que a gente escolheu fazer esse trabalho sobre as efemérides do patrimônio cultural. Então, assim, a gente não terminou esse trabalho, porque ele é muito grande, já está com mais de 90 páginas, a ideia é transformar ele em livro, né? Olha que a gente está caminhando para isso. Então, por exemplo, a gente pega datas de nascimento do Domício da Gama, né? Quem foi Domício da Gama? E, assim, tudo que envolve Domício da Gama, a gente vai falar naquela data. Vai ser um personagem que a gente vai tratar dele aqui com a Renata Toledo, logo num dos próximos episódios aqui do podcast do canal da Utopia. A ideia das efemérides é essa, né? De a gente pegar aquela data e contar a história que está por trás daquela data. Porque muita gente não sabe detalhes da história de Maricá, né? E, assim, foi uma ideia que surgiu que está sendo bem bacana pra gente pesquisar. E a gente fez essa palestra, todo mundo que estava lá gostou, as pessoas gostaram muito. E no domingo nós retornamos para o último dia da FLIM e o último dia da participação do IGAN lá na FLIM. E nós fizemos o lançamento do livro Brasil Histórico, Fatos Históricos sobre uma Nação. O nosso associado é Rodrigo Bornioli, que é historiador e associado do IGAN. E depois nós fizemos uma roda de conversa ali com palestras, também com os associados do IGAN. Foi a Verônica Pinheiro, o Gabriel... Verônica Aquino, desculpa. Gabriel Maffei. O Felipe Deveza e também... Seria a Elane Carvalho, só que por causa de um problema familiar, ela enviou 2 bolsistas dela, que ela é professora do IFE, né? 2 bolsistas dela para apresentarem o trabalho. Foi uma roda de conversa bem bacana, né? Bem legal. E teve também uma apresentação da Valma, né? Com um teatro para crianças. Aí já foi na Flinzinha, né? A Valma com a amiga dela também, atriz. Elas fizeram um trabalho sensacional na FLIM. Foi satisfatório a participação do IGAN na FLIM, o resumo, né? Quem não foi, perdeu, porque foi bom demais. Exatamente. E foi também uma boa oportunidade para a gente apresentar o nosso trabalho como IGAN lá na FLIM, porque tinham muitas pessoas diferentes. Nos outros dias nem tinham tantas, mas no domingo encheu ali o nosso espaço que a gente estava. Então, as pessoas conheceram o IGAN, provavelmente gostaram muito. Sobre a preservação da memória e do conhecimento, né? Um dos objetivos, né, do IGAN. Vocês vêm fazendo um trabalho importante com Conheça Maricá também, né, que está acontecendo lá no Grupo de Artistas de Maricá. Queria mandar um beijão para a nossa eterna presidenta Alexandra Lambraque. Exatamente. Que também vai vir aqui em breve contar para a gente um pouquinho de história de Maricá. Ela que organizou os Compêndios de Maricá, uma publicação muito importante sobre as fazendas, né, sobre as famílias que originaram toda essa história da nossa cidade. Já cidade, né? Porque antes de ser cidade já era vila importante, né, Miguel? E antes freguesia. Então, o trabalho lá no GAN tem prosperado bem, né? Sim, as palestras, curso da história de Maricá. Tem muitas previstas aí para esse ano ainda, para esse final de ano que a gente está vivendo. Deixa eu só voltar só um instantinho, senão eu vou apanhar das minhas amigas. Sim. A Valma que se apresentou, Valma Oliveira e a Magda Rezende se apresentaram na Flinzinha, que senão depois eu vou levar palmada das minhas amigas. Não, e a gente tem que reconhecer, né? Sim, fizeram um trabalho lindo com as crianças na Flin, né? Foi maravilhoso. O objetivo do trabalho da preservação da memória, né? Ela não pode ser só para preservar, ela também tem que difundir e propagar. Claro. E a gente difundir e propagar, a gente tem que lembrar das pessoas, reconhecer, conhecer de novo a importância dessas pessoas. Por isso que é tão importante. Agora você é uma enciclopédia humana. Como é que você decora tantos sobrenomes assim, gente?
me dá um pouquinho dessa memória Não, e juvenil. a gente erra, a gente não é perfeito, né? claro. A gente não é perfeito também, que Mas é muito nome. a gente vai ter continuidade, então, dessas palestras sobre história de Maricá lá na sede do Grupo de Artistas de Maricá, que tem 30 anos de história para contar, e é uma sede linda na Orla de Araçatiba, quem não conhece, eu tô aqui fazendo uma propaganda que a gente também tá lá dando a nossa contribuição. A gente é unido, né? A gente tem que ser unido, né? Os grupos que trabalham com a história da cidade, com a cultura, né? Com o artesanato, com a memória, a gente tem que se unir, fortalecer. Por isso, né, da organização da sociedade civil que a gente consegue fortalecer, né, os movimentos. E é por esse encontro, né, do IGAM, com o GAM, que tem um nome bem parecido, é o Grupo de Artistas de Maricá, o Instituto Histórico Geográfico Ambiental de Maricá. E a partir desse encontro de pessoas e pensadores é que nasce a FIPEM, que é uma frente independente, né? A Frente Independente pela Preservação da Memória de Maricá, que eu também tenho muito orgulho de participar e que foi objeto aí desse podcast e de todos que a gente está gravando e vai gravar até o final nessa residência de podcast que está sendo possibilitada aqui pelo Museu Casa Darcy Ribeiro, a qual eu também queria fazer meu agradecimento para estar tendo esse espaço, né, de troca de saberes. Mas então podemos contar com a continuidade das aulas de história no GAN, né? É legal você falar da última, de sábado, que foi muito bacana e tem a ver com os quilombos. E a gente vamos terminar agora o curso no dia 30 de novembro. É um curso, então, de história. É um curso. Tem a parceria também da GM, tá? A gente não pode esquecer. Sim. Foi o Associação GAN de Guias de Maricá. Isso. Foi GAN e a GM. Isso. O IGAN é a iniciativa, quem produz. O GAN é quem cede o espaço. E a GM é quem faz os guiamentos quando precisa. Olha que fantástico. Então, o curso que vocês estão ministrando traz o conteúdo e depois leva para a prática. Sim, Essa que é a ideia desse projeto. Sim. Que fantástico, hein? E a gente vamos terminar agora, no dia 30 de novembro. O curso foi muito bem procurado na aula, nessa primeira edição agora. E vamos continuar com as aulas. No sábado agora, nós tivemos, sábado passado, a aula do historiador Paulo César, que é professor de História e mestrando, está fazendo um trabalho de mestrado maravilhoso sobre a história da escravidão em Maricá. Documentos inéditos. Coisas que ninguém nunca falou na história de Maricá, que tem disponibilizado até na internet, que são os livros de batizados, os livros de casamento, de óbito, tudo da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, que está disponibilizado na internet. Então, um trabalho de pesquisa maravilhoso, falou sobre os quilombos, falou sobre dados, falou sobre a população maricaense na época. Então, é um historiador fantástico, e que em breve também fará parte do IGAN, porque a gente precisa recompensar essas pessoas. A gente precisa somar com essas pessoas, né? Somar. Sim. Criar essa grande corrente que a gente, na verdade, está criando com movimentos como esse aqui, desse bate-papo. Que eu tenho certeza que você também está gostando, porque tá bom aqui a coisa. E o Miguel falou que está disponível na internet a documentação, mas é muito difícil, porque aquela letra, para você identificar e ter prática naquela leitura, você leva um dia para ler só uma página. E se você conseguir, porque não é fácil ler aqueles documentos. Estão disponibilizados, sim, mas esse pesquisador, ele se debruçou sobre isso, sabe? Ele mergulhou e ele descobriu muita coisa legal, muita coisa interessante mesmo sobre a história de Maricá através de toda essa documentação, né? Dos livros de batismo, de casamento, de óbito. Nossa, quantas dúvidas, né? E quantas lacunas ele está preenchendo desse quebra-cabeça da história de Maricá. Porque como a Renata disse, né? A história ela é um quebra-cabeça que vai sempre se formando. E a dissertação de mestrado do Paulo César vai ser um grande avanço para a história de Maricá e a construção desse quebra-cabeça, a ampliação. E a última aula, agora em novembro, 30 de novembro, vai ser tudo que a arqueologia já descobriu em Maricá. Isso. Caramba. Que é um outro ponto também, que as pesquisas arqueológicas, né, são feitas pelo IPHAN, né, por arqueólogos vinculados ao IPHAN, que tem que prestar contas ao IPHAN. E muita coisa não chega pra gente, não chega na Secretaria de Cultura, não chega pra população, essas notícias não chegam. Então eu convidei a Lorena, que ela é historiadora e está se formando em arqueologia, para fazer esse levantamento, assim, porque eu já tenho uma pesquisa inicial sobre arqueologia de Maricá. Mas como ela já é da área, né, porque eu acho nada melhor do que uma pessoa da área para falar, vai falar muito melhor, para ela fazer esse levantamento e trazer para nós nessa próxima aula do dia 30 de novembro, que vai ser também nosso encerramento do ano. Aí depois a gente vai continuar, né, com as próximas edições. No ano que vem não tem, porém no ano de 2026 nós retornamos com as aulas, porque vai ser um ano sim, um ano não. Aí nós vamos retornar com esse curso maravilhoso.
E, Renata, para a gente fechar aqui, como que você descreveria, né, essa importância histórica e cultural que Maricá guarda? Qual a importância dela para as futuras gerações? Eu penso, né, e muita gente pensa também, que, pelo menos é o que é dito, a gente não tem futuro se a gente não conhece nosso passado. Como que a gente vai construir, né, vai seguir em frente sem conhecer o nosso passado? A gente acaba cometendo os mesmos erros, né? A gente precisa aprender. Todo mundo tem uma história, né? Eu tenho uma história, ele tem a história dele, você tem a história da sua família, da sua vida. E você já, com certeza, aprendeu muito com a história da sua família e das pessoas que vivem à sua volta, né? E a história de uma cidade é a mesma coisa. Além da gente evoluir como seres humanos, né? Que a gente precisa evoluir, a gente tem que aprender com tudo que não deu certo e seguir um caminho melhor, buscando, pelo menos eu penso no coletivo, né? Vivendo, pensando no coletivo para melhorar a história de todo mundo que está à nossa volta. Eu não consigo ver felicidade para mim se é daquela forma, eu tô bem, me basta, dane-se os outros. Eu não sou assim, né? Eu quero que todo mundo à minha volta esteja bem para eu estar bem também. E você, Miguel? Tira só uma dúvida antes de eu te fazer o encaminhamento final. Quem que é, então, o patrono do IGAN? É Dom Pedro II. Dom Pedro... São dois, né? Sim. Não, é um. O Darwin foi homenageado. Não, são dois, eles entraram como patronos. Então... A gente tem dois patronos, um da diretoria de adultos e um da diretoria mirim. É porque ele é muito apaixonado por Dom Pedro II. Já vamos Eu tô cutucando ele é muito apaixonado. Eu tô cutucando pra já chamar ele pro próximo podcast. Não, porque naturalmente hoje o nosso personagem aqui, gente, é o Darwin. Isso. Então eu cutuquei ele de propósito porque eu sei dessa paixão que ele tem. Eu falei aqui ao longo da entrevista que esse menino parece a reencarnação do Dom Pedro. Agora os cachis dele estão voltando, tá ficando de novo parecido com o príncipe regente. Mas então o IGAN tem como patrono Darwin, claro, por tudo que ele contribuiu, né, para o Brasil, para o mundo com suas pesquisas. E por sua passagem em Maricá, né, a sede da Fazenda Itaucaia também foi escolhida como uma sede provisória para o IGAN, para que ele se fundasse. Né, e é o nosso símbolo também, né? É, a nossa logomarca lá do IGAN, uma ilustração linda do Robson Reis. Queria mandar um beijo para esse designer lindo, esse ilustrador maravilhoso que contribuiu, né, com a sua arte para a elaboração da marca do IGAN. Mas, então tem outro patrono que é o da diretoria mirim, né, que é o Dom Pedro II, é isso? Sim, Dom Pedro II. Nós escolhemos Dom Pedro II justamente por conta da sua capacidade intelectual. Dom Pedro II, ele tem tudo a ver com o IGAN, mesmo não sendo vivo. Todo o seu legado deixado foi muito importante e é ainda para a história do nosso país e para a história do mundo. Porque ele só não viveu aqui como depois do exílio, ele viveu na Europa. Então ele continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia aqui, que era escrever e pesquisar. Por que o príncipe regente era tão importante? Conta pra gente aí, dá uma palhinha pro início. Por que você ama tanto nosso querido Dom Pedro II? Mas antes disso, gostaria de dizer que ele nasceu no Rio de Janeiro, em 2 de dezembro de 1825, e nasceu nos trópicos, no Brasil. Não era português, não era português, era brasileiro. Tá vendo? A gente sempre aprende, né? Carioca. Olha só, quem acreditava que Dom Pedro veio lá como Dom João, não veio não. Ele era carioca e se debruçou as letras, as ciências, e lia muito, lia livros que já tinham sido escritos há 100 anos atrás, 200 anos atrás. E ele falava muitas línguas, né? Sim, falava muitas línguas. Ele era considerado poliglota, porque falava inúmeras línguas, e entre elas o sânscrito, que é uma língua que hoje nós nem falamos muito. Então, são uma das línguas que o Dom Pedro II falou. Ele leu, por exemplo, os livros da... Eita, esqueci. Mas daqui a pouco você lembra. Ele leu diversos livros de pessoas que viveram há muitos anos atrás. Leu os livros de Camões, todos eram livros assim que ele debruçava muito. Ele fundou o Instituto Histórico do Rio de Janeiro? Fundou o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro em 1838, presidiu mais de 100 sessões do Instituto, mesmo não sendo presidente, e ele também cedeu o Paço Imperial, que era onde o imperador trabalhava, era onde ele recebia os seus ministros. Ele cedeu o Instituto Histórico Geográfico
Geográfico Brasileiro cedeu passo para as reuniões do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E naquela época era uma época muito complicada, porque não é igual como nós temos hoje, uma eleição com presidente, diretoria. Não era assim. Então, eram muitos políticos que participavam desses institutos da época, não era como é hoje. Então, ele presidia as reuniões do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E ele gostava, porque eles ali estavam debatendo, afinal das contas, a história do Brasil, desde aquela época, mesmo não tendo o conceito do patrimônio histórico, tudo isso. E ele também fez, mesmo não tendo faculdade, ele estava sempre lendo, sempre escrevendo. O diário dele é um diário, uma aula que nós temos através dos escritos de Dom Pedro II. Escreveu diversos livros e foi, na verdade, um fenômeno da história do Brasil. Esse é um pouco. Apaixonado pelo Brasil. Sim, também, né? Isso é um pouco da história de Dom Pedro II, da vida acadêmica. Um grande incentivador da criação de institutos históricos, criando o maior de todos, que é o Instituto Brasileiro, e inspirando, então, o Igam Mirim a escolhê-lo como patrono. Além disso, Dom Pedro II era amigo de diversos intelectuais, e dentre eles do Darwin. Dom Pedro II se comunicava em cartas com Darwin. O Darwin mandava cartas para ele, elogiando ele, todo o seu trabalho aqui no Brasil, todo o seu vasto material acadêmico, tudo isso Darwin elogiava o Dom Pedro II. E o Darwin, ele elogia... existem partes na internet ainda de cartas do Darwin mandando para o Dom Pedro II elogiando o imperador do Brasil. Que bacana. Então tá mais do que aprovado. Então também, como membro do IGAM, aprovo que a gente tenha desses dois patronos, né? Sim. Muito bem escolhido. Ô, Miguel, então para terminar aqui nosso bate-papo, deixa uma mensagem para os jovens da sua idade, adolescentes. É tão raro a gente encontrar, né, jovens hoje interessados na leitura, né? A gente viu na FLIM, ao contrário disso, os jovens as crianças querendo livros. Mais do que ler, pesquisar, se conectar com a história de quem veio antes, dos seus ancestrais, né? E reconhecer e difundir isso, né? Passar para frente, como você vem fazendo. Qual que é a mensagem que você dá para esses jovens de hoje, essas crianças que podem vir participar do IGAM? Bem, a mensagem que eu deixo é que o IGAM Mirim, ele está sempre de portas abertas para receber a todos. Nós estamos recebendo a todos os jovens que quiserem conhecer o nosso trabalho de disseminação da história de Maricá, disseminação da preservação do patrimônio natural, porque, afinal das contas, como diz a frase, um povo sem história é um povo sem memória, mas também um povo sem patrimônio natural sem o patrimônio natural nós não temos nada. Nem a nossa casa, né? Sim, porque a natureza é a nossa casa. Sim. A gente tem que se reconectar novamente, né? Nós não temos absolutamente nada. Nós não temos uma paisagem, nós não temos um ar puro para nós respirarmos, nós não temos absolutamente nada. Como a Renata disse, nós não temos qualidade de vida. E o que eu deixo aqui para vocês também leiam sempre. A leitura, ela é muito importante para todos nós, porque eu descobri a história através da leitura. Vocês também podem descobrir diversos outros assuntos. De interesse. Sim, assuntos românticos, tudo isso a leitura proporciona para nós. Não só a história, não só o patrimônio natural, a leitura proporciona, mas também variados outros temas. A leitura, ela é muito importante. A cada 5 minutos que você pega, todos os dias para ler o livro, você está salvando assim o mundo, você está dando uma lição para os outros jovens, e que os outros jovens também possam ler, possam se debruçar através dos escritos, porque é muito bom, é ótimo. E sempre a preservação da nossa história e do nosso patrimônio natural, que é algo muito importante hoje e que faz parte da paisagem do nosso município. Nós devemos preservar sempre o nosso patrimônio natural, para que daqui a 40 anos você possa contar para o seu filho, possa contar para o seu neto a história do nosso município, contar a memória do nosso município. E é isso. Muito obrigada.
Que isso, eu que agradeço. Muito obrigada, Miguel Ângelo Padilha Marques. Muito obrigada, Renata Gama, que eu não vou me arriscar a falar Muito todos, mas eu vou obrigada. lembrar do Aimoré, do nosso querido amigo. Salve, Aimoré. salve. Um beijo, Aimoré, Geraldão. Obrigada pela participação de vocês aqui, gratidão. E você que nos escutou aí, né, acompanhou o nosso podcast, pesquise, vá visitar você também a Fazenda Itaucaia e essa exposição belíssima permanente que tem lá contando Caminhos de Darwin. sobre Darwin, Caminhos de Darwin. Gratidão aí pela audiência, gratidão a vocês e gratidão ao Museu Casa Darcy Ribeiro. Até o próximo episódio. Obrigada, Muito obrigada. gente. Obrigada. Um beijo, gratidão aí, meninos. Obrigada, meus presidentes. Tamo junto. Namastê.